Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a 13ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Na ordem do dia, apenas um projeto de lei que será analisado, discutido e votado pelos vereadores neste plenário. E este projeto de lei você acompanha agora na tela da TV Legislativa. O único item da pauta é o projeto de lei de número 66/2020, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro à 4ª Companhia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 21º BPMI, com sede nesta comarca de Cubatão, e da outras providências. A data é do dia 29 de setembro de 2020 e está em primeira discussão. Portanto, vocês puderam acompanhar na tela da TV Legislativa o único projeto de lei que será discutido pelos vereadores daqui a pouco nesta Casa de Leis. A 13ª sessão ordinária começa daqui a pouco aqui neste plenário e mais uma vez será comandada pelo presidente desta Casa de Leis, o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Aguardem. Em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência, convido o vereador Aguinaldo Alves de Araújo a assumir a vice-presidência, vereador Wilson Pio a primeira secretaria, vereador Marcinho a segunda secretaria. Esta presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória das vítimas da Covid-19. Tendo em vista a falta de quórum, esta presidência suspende a sessão por 10 minutos nos termos do inciso 4º do artigo 95 do Regimento Interno.
Questão de ordem, vereador Rodrigo Alemão. Para justificar as ausências dos vereadores Anderson, César, Queixão e Rafael Tucla por motivos particulares. Ausências justificadas, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jair Ferreira Lucas. Justificar a ausência do vereador Toninho Vieira, questão particular. Senhor presidente. Ausência justificada, vereador Jair. Questão de ordem, vereador Wilson Pio. Para a ausência do vereador Kleber do Cavaco. Ausência justificada, vereador. Vamos, Ivan, deixa para pedir voto. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontra à disposição na divisão legislativa o balancete analítico da receita e da despesa do Poder Legislativo referente ao mês de setembro do corrente ano. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. O vereador Rodrigo Ramos Soares. Gestão junto à Ecovias, visando melhorias na iluminação de acesso à rodovia Anchieta na Vila Natal, limpeza e cobertura de todo o canal da Rua das Palmas na Vila Natal, manutenção no leito carroçável da Rua Jefferson Damião do Amaral, em frente à Vila Nova, do vereador Jair Ferreira Lucas. Encaminhe-se. Roçagem toda a extensão da região próxima ao campo de futebol, na Vila Costa Muniz. Manutenção do leito carroçável no cruzamento da Rua Santo Antônio com a Rua 15 de Novembro, na Vila Nova. Manutenção na calçada da Rua Jesus Evêncio Moreira, em frente à Vila Natal. Implantação de Boca de Lobo, na Rua Rio de Janeiro, na Vila Nova. Encaminhe-se. Do vereador Márcio Silva Nascimento. Gestão visando ao retorno do Centro de Referência de Assistência Social e do Posto de Saúde no Bolsão 7. Manutenção do leito carroçável em toda a extensão da Rua Manuel Matias de Souza, no Bolsão 7. Encaminhe-se. O próximo orador inscrito é o vereador Joêmio Alves de Souza, o Kleber do Cavaco. Está ausente. O próximo Senhor Jorge, presidente, só para justificar a ausência do vereador César, já não sei se justificaram. Já foi justificada, vereador. O próximo orador inscrito é o vereador Rodrigo Ramos Soares, a quem concedo a palavra para a apresentação dos seus trabalhos. De aplauso. Senhor presidente e nobres vereadores, no dia 25 de setembro, a cidade de Cubatão completou 23 anos do Programa de Educação e Prevenção em Saúde Bucal, instituído pelo Decreto Municipal 7.613, de 25 de setembro de 1997. Através deste decreto, foi criado o Preventão, cujo objetivo é promover a prevenção junto aos escolares e baixar os índices epidemiológicos da cárie dentária e doenças periodontais. O programa estima ter realizado mais de 350 mil atendimentos ao longo de sua história, entre visitas, tratamentos e encaminhamentos, ministrados pelos dentistas Dr. Mário Roberto Leite Augusto, em conjunto com a doutora Tânia Cristina Pérez Dias. Como representantes da população, temos que, cada vez mais, abrilhantar o trabalho realizado por estes profissionais, haja vista a importância e a abrangência do programa, minimizando os problemas de cáries que tanto afligem as pessoas, principalmente as crianças. Assim, submetemos à apreciação do plenário, na forma regimental, a presente moção de aplauso aos doutores Mário Roberto Leite Augusto e Tânia Cristina Pérez Dias,
pelo excelente desempenho profissional, ora desenvolvido em prol da sociedade cubatense, por intermédio do Programa de Educação e Prevenção em Saúde Bucal, Preventão. Após aprovada, que sejam encaminhadas cópias dessa moção de aplauso ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, aos homenageados, bem como à imprensa escrita e falada de nossa cidade. Sala Dona Helena Melete Cunha, 20 de outubro de 2020, devidamente assinado por este vereador. Conforme disposto no artigo 140 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação, Com a palavra, presidente. com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, sem dúvida alguma, na cidade temos alguns problemas, algumas questões que realmente temos que vir aqui apontar o erro e as soluções também, mas aquilo que é bom, que dá certo, também temos que apontar e aplaudir. E aqui está a prova, através do Dr. Mário, também da professora e coordenadora do Programa Saúde na Escola da SEDUC, professora Solange Dias, de que temos um exemplo a ser seguido por nosso país, que se chama o Programa Preventão. São mais de 350 mil atendimentos em 23 anos de história da nossa cidade, demonstrando que é possível, sim, instituir políticas públicas sérias de prevenção à saúde bucal, mostrando como exemplo que quando tem pessoas competentes, que trazem amor à sua causa, temos uma sociedade mais justa, uma sociedade em que podemos trazer a possibilidade de ter uma saúde melhor, uma educação, etc. E nós, como verdadeiros representantes da população cubatense, temos que enaltecer, temos que abrilhantar todo esse trabalho realizado e, principalmente, incentivar a continuidade, o aperfeiçoamento, a ampliação do programa. Então, me sinto honrado de estar aqui nesse momento, apresentando essa moção de aplauso, e ainda por ter protocolado aqui nessa casa um projeto de lei para que este programa seja instituído por lei em nosso município. Porque hoje, o Preventão, que há 23 anos tem essa história linda na nossa cidade, somente tem um decreto no qual o regulamenta. Portanto, a qualquer momento, um chefe do Poder Executivo pode vir revogar o decreto sem sequer precisar de autorização da Câmara. É por isso que eu entendo que a necessidade está instituindo através de lei, para que efetivamente, independente do governo que esteja, que é óbvio que ninguém vai retirar isso, que se dê continuidade e o Legislativo tenha função essencial na política pública de prevenção à saúde bucal de nossa cidade. Então, parabéns, doutor Mário, amigo, santista, professora Solange Dias, também a toda a equipe, em que em 23 anos demonstram que é possível sim ter uma sociedade mais justa e levar saúde para aqueles que mais precisam. Parabéns. Continua em votação, com a palavra o vereador Aguinaldo Araújo. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, cumprimentando também a todos que nos acompanham através da TV Câmara, venho a essa tribuna para parabenizar o vereador, nosso vereador Rodrigo Alemão, que traz essa moção de aplauso, fala de um projeto muito importante, que é a questão da saúde bucal. E quando eu venho à tribuna, para mim também cumprimentar os homenageados aqui presentes, também relembrar e lembrar ao mesmo tempo a questão desse trabalho que vem sendo feito na nossa cidade há muito tempo. E eu sempre gosto de falar dessa questão quando tive em outros governos oportunidade de apresentar esse trabalho no meio da comunidade, junto à comunidade. Então não poderia deixar de perder essa oportunidade, aliás, essa brilhante oportunidade que Deus nos concede de poder cumprimentá-los, parabenizando o autor da propositura e esse trabalho. E a importância da saúde bucal que nós temos, não só na nossa cidade, mas vamos falar da nossa cidade. E Cubatão tem colocado à frente, mas eu confesso que é necessário que se veja com bons olhos a continuidade desse trabalho e também possa fazer com que desenvolva mais dentro da nossa cidade, dentro da nossa comunidade. Então, eu vim aqui nessa tribuna registrar momentos que tive em outros governos, quando trabalhava como mestre de cerimônia, apresentando os eventos, nosso amigo evidentemente que lembra,
né? Vamos falar o nome do prefeito Ney Serra, Ney Eduardo Serra, que não podemos esquecer, e dizer que os trabalhos eram brilhantes e eu tinha a oportunidade de apresentar esses trabalhos bonitos que se faziam junto à nossa comunidade. Fica registrado aqui. De momento é só, senhor presidente, muito obrigado, parabéns ao vereador Rodrigo Alemão. Muito obrigado. Continua em votação com a palavra o vereador Ivan Delbrando. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Presidente Rodrigo, eu não poderia deixar de vir à tribuna desta casa para parabenizar Vossa Excelência. E quando Vossa Excelência fala do Preventão, me vem à memória o doutor Edélcio. É uma pessoa também que eu me recordo que era um entusiasta, né, dessa questão do Preventão. Logo depois teve a cartilha, né, foi criada uma cartilha distribuída nas escolas com kits, né, de higiene bucal, uma coisa que lamentavelmente depois foi largado de mão. Foi totalmente esquecido pelos governos que aqui passaram. E como Vossa Excelência aqui pontuou, o vereador também que me antecedeu, o vereador Aguinaldo, eu quero parabenizar os doutores que aqui estão e dizer, né, presidente Rodrigo, que esperamos que o ano vindouro, e eu creio na vitória, que o prefeito Ademário consiga retomar este projeto, de novo confeccionando as cartilhas, emenda de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, me perdoe, que volte de novo a distribuir os kits nas escolas e falar da importância, né, de levar para a família, da importância de desde o momento, né, que a criança vá para a escola. Isso é óbvio que a gente se ensina em casa, os filhos, mas para que na escola aqueles que não tenham a sorte, né, do pai ensinar ou, sei lá, instruir, que isso seja feito na escola, através deste programa. Então, eu parabenizo, presidente, parabenizo Vossa Excelência, parabenizo a emenda que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, apresentou nesta casa, que foi de muito bom grado e muito bom uso, né, na questão da prevenção bucal, porque muitas vezes as pessoas esquecem de que se preocupam com todo o corpo, menos com a boca. É uma coisa que a primeira coisa que nós deveríamos fazer era nos preocuparmos com a nossa boca. Aí muitos não ligam, mas graças a Vossa Excelência, graças aos idealizadores, só para acabar, presidente, de tamanha valia, e por isso eu agradeço mais uma vez e o parabenizo, presidente. É só. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra o vereador Rodrigo Ramos Soares. Requerimento. Senhor presidente e nobres vereadores, é comum ver servidores deslocando-se da sede da prefeitura para outros setores da própria administração, até mesmo setores considerados mais afastados, como SESEP, SEMAN e outros, para resolver questões pertinentes a andamento processual, em tempos que a nossa informatização e digitalização de processos está cada vez mais avançada e usual. Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, disponibiliza um programa chamado de Sistema Eletrônico de Informações, SEI, cedido a título gratuito aos municípios, oferecendo como exemplo a Prefeitura do município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia do Estado de São Paulo. Com efeito, trata-se de uma ferramenta muito importante, pois viabiliza a criação, edição, assinatura e trâmite de processos e documentos dentro do próprio sistema,
Como ele não depende de mapeamento de processos, ele pode ser utilizado por todas as unidades da administração para qualquer tipo de processo administrativo. Em época não muito remota, este vereador, ainda como presidente desta casa, iniciei um processo de digitalização e informatização dos documentos do Legislativo e ainda encaminhei requerimento para a administração, solicitando a disponibilização online de certidões de ITBI, ISS, atualização cadastral de IPTU, certidões positivas e negativas, assim como a emissão de segundas vias de alvará, taxas, refis e outros, no qual passaram a ser emitidos online, sem custo adicional para os munícipes. Importante ressaltar que houve uma economia significativa, tanto para o Legislativo quanto o Executivo. Afinal, os munícipes não precisam deslocar-se até a Prefeitura ou Câmara para requerer documentos ou informações. Esse também é nosso papel como legislador, zelar pelo bem-estar aos nossos munícipes e a economia dos recursos públicos. Portanto, necessário se faz a implantação desse sistema que visa acelerar os trâmites administrativos, garantindo respostas mais rápidas às demandas, facilitar o trabalho desenvolvido pelos servidores, aumentar o controle social e o acesso à informação, racionalizar o gasto público, estancar o crescimento do estoque do Arquivo Municipal de Processos, atualmente com mais de 900 mil processos, melhorar o gerenciamento de processos e instrumentos de controle, eliminar incidentes decorrentes do deslocamento físico de documentos. Diante do exposto, requeiro, observadas as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, expedir ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cubatão para efetuar gestões com os setores competentes desta municipalidade, a fim de oferecer aos nossos servidores um sistema eletrônico de informação capaz de municiar nossos servidores com ferramentas importantes, tornando todos os atos da administração pública menos burocrático, mais eficiente e transparente. Requer ainda que do deliberado seja dado ciência à imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Melete Cunha, 20 de outubro de 2020, devidamente assinado por este vereador. Em discussão, Palavra. a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, em tempos em que tudo está ficando de forma digital, inclusive agora na pandemia, se alterou muito o modo de trabalhar e muitas empresas vão alterar, após o retorno normal de ter a vacina, a sua forma de execução de trabalho. Nós ainda temos, aqui no município de Cubatão, a arcaica forma de processos físicos, de ter servidores se deslocando de prédios, em que muitas vezes são distantes, sendo que existem sistemas gratuitos disponíveis aos municípios para implantação de processo eletrônico digital. Como todos sabem também, faço parte do Poder Judiciário como advogado, né, minha profissão, e no Poder Judiciário, a nível nacional, nós implantamos 100% do processo digital. Então, como é que no município de Cubatão, desse tamanho, com uma condição financeira continua sendo boa, não conseguimos implantar e oferecer todas as ferramentas de atualização para os servidores, ferramentas de eletrônica, de informática, etc., com todo o sistema gratuito. Aqui na Câmara nós iniciamos um processo eletrônico digital, desde a nossa gestão de 2017, sem qualquer tipo de despesa, com funcionários do Legislativo, que eu parabenizo a todos, em nome do Said Celso, que hoje é o chefe da Divisão de Tecnologia de Informação, e também o Sartorato, que está aqui, que também apoiou muito. Nós temos hoje possibilidade de implantar 100% do sistema eletrônico digital, e não fizemos isso 100%, porque a Prefeitura não consegue, porque existem documentos que saem daqui e vão para lá, como de lá para cá. Mas demos um passo grande, que são as indicações. Hoje, todas as indicações que são realizadas aqui na Câmara, apresentadas nas sessões, são todas de forma digital. Eu me lembro que entre 2017 e 2018, agora até o momento o número exato eu não sei, mas foram quase 2.000 processos a menos aqui nessa casa que viraram digital. Agora cabe realmente ter esse olhar para esse mundo moderno que estamos vivendo, essa realidade da pandemia, e vamos implantar esse sistema na Prefeitura de Cubatão, para que possamos aqui no Legislativo também estar implantando 100% digital, e sem dúvida nenhuma vai trazer mais eficiência ao serviço público, transparência, vai dar mais possibilidade de todos os munícipes acompanharem tudo que ocorre na Prefeitura, e sem dúvida nenhuma teremos uma economia também grande, significativa, de dinheiro público. Então é isso.
estou dando aqui a sugestão, a proposta, estou enviando o caminho para se seguir para a implantação desse processo eletrônico na Prefeitura de Cubatão e colocando, né, presidente, acredito que, sem dúvida nenhuma, está à disposição o modelo que implantamos aqui na Câmara para ser utilizado também na Prefeitura. Então, acho que essa é a grande função do vereador, trazer política pública, solução para os problemas e auxiliar na resolução. É por isso, senhor presidente Nobres Pares, que eu peço a aprovação desse requerimento. Continua em discussão com a palavra o vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Rodrigo, mais uma vez eu quero vir à tribuna desta casa parabenizar Vossa Excelência por mais este brilhante, e digo brilhante porque tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que se faz necessário para economizar, né, o erário público, é de grande valia, e o requerimento de Vossa Excelência não é diferente. Ainda mais agora a questão de que vivemos na modernidade, né? Então são sistemas que deram certo, já deu certo nesta casa, e com certeza será implantado o ano que vem na Prefeitura de Cubatão, até porque o bom gestor, ele prima pela economia e não pelo gasto exacerbado, como nós vemos muitos fazerem sem ter amor pelo dinheiro público, gastam sem dó e nem piedade. E o requerimento de Vossa Excelência nada mais é do que uma dica para que o próprio governo economize. Então eu não poderia deixar aqui, mais uma vez, de parabenizar Vossa Excelência, dizer e pedir a Deus, né, que esse requerimento não fique apenas, não seja apenas mais um requerimento, mas que em breve ele vire realidade, saia da teoria, do papel e se torne prática, como Vossa Excelência aqui mesmo pontuou. Do papel fez se transformar em prática, né? Então, meus parabéns e mais uma vez esse seu requerimento vem de encontro à necessidade de se economizar o dinheiro público. É só, presidente. Continua em discussão, em votação. Com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente Nobres Pares, retomando a questão do Preventão, é importante também relembrar em que esse ano eu destinei uma emenda impositiva para a gente retomar as cartilhas da cidade do Preventão, em que o vereador Ivan Hildebrando anteriormente disse, em que há muitos anos não se tinha em nossa cidade. E já está praticamente pronto todo o processo para a realização da compra dessas cartilhas. Esse ano era para ter a distribuição, né? Mas com base na pandemia, que suspenderam as aulas, nós acabamos deixando para o próximo ano a retomada das cartilhas para melhor orientação quanto ao Preventão. Além disso, também encaminhei uma emenda impositiva para termos em nossa cidade a primeira unidade móvel de atendimento odontológico, porque o Preventão, ele faz a avaliação, faz ali a orientação para a questão da saúde bucal, e quando se tem necessidade de fazer o tratamento, se é encaminhado para a UBS ou para o centro de atendimento lá na odontologia. Mas eu sou da época em que nas escolas, no Lorena, em específico, onde eu estudei, tínhamos uma unidade, tínhamos um consultório dentro da escola. Porém, eu fui pesquisar que parece que a legislação da própria odontologia não permite hoje esse tipo de atividade mais. Mas, de forma móvel, de forma com um veículo, pode-se ir ali e fazer complementação ao Preventão e, sem dúvida nenhuma, teremos aí zerado, em curto prazo, toda a questão dentária, né, odontológica da nossa cidade. E essa emenda foi destinada para esse ano, em que, infelizmente, em decorrência da pandemia também, foi alterada a destinação, conforme já expliquei anteriormente, mas é um compromisso que eu reafirmo aqui, de que mais essa emenda que teremos, no mínimo, direito
agora na votação do orçamento, eu destinarei novamente para termos essa sonhada unidade móvel de atendimento odontológico em nossa cidade, para aí complementar toda a questão do Preventão, em que realmente eu novamente parabenizo o doutor Mário, que está há 23 anos à frente desse projeto exemplar para o nosso país. Parabéns, doutor. Continua em votação com a palavra o vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de parabenizar a excelente propositura apresentada pelo vereador Rodrigo Alemão e dizer também que precisamos fazer a lição de casa. Senhor presidente, a propositura apresentada nesse momento pelo Rodrigo, ela traz a cidade que nós precisamos ter no futuro próximo. Uma cidade que possa ter um sistema digitalizado, os seus processos digitais, onde a cidade possa avançar e o cidadão possa, da sua casa, acessar aos impostos que muitas vezes não conseguiram pagar nesse período da pandemia, que eles não precisem ficar ao longo de um dia, perder um dia de trabalho, estando na prefeitura, solicitando isso via documento, um papel, para que possa estar levando ao banco. Até porque outras cidades já apresentaram, já existe esse processo. Mas também não podemos esquecer, gente, que a cidade de Cubatão, nem o sistema de internet do município, da prefeitura, ele não é funcional ainda. O sistema ele não é interligado. E muitas vezes ainda se tornam programas incessantes e cansativos, onde os colaboradores de uma unidade básica de saúde, eles não conseguem encaminhar esses processos, a não ser via documento para a Secretaria de Saúde. E aí, o paciente que muitas vezes precisa de um exame laboratorial, ainda sofre da carência, tem que levar de uma unidade até a policlínica e as coisas não avançam. Então, como bem colocou o Rodrigo, a Cubatão que nós devemos deixar esse legado é uma Cubatão que avance. Mas, antes de mais nada, o Executivo precisa dar respostas positivas para que o Legislativo crie as leis e, ao mesmo tempo, haja a execução. Passados 4 anos, pouco foi feito em relação ainda a isso. Nós continuamos tendo uma cidade onde nós aprovamos as leis e a parte que é o dever do Executivo não sai do papel. Cidade essa que nós iremos continuar por mais 4 anos, ou quem vier suceder a esses vereadores, irão aprovar leis, mas as mesmas precisam sair do papel. Senão iremos ver cidades muito próximas a Cubatão que desenvolvem, e a nossa querida Cubatão continua à mercê de programas que não conseguem avançar. Muito bem colocado, parabenizo também ao doutor, que brilhantemente tem comandado na esfera da saúde bucal, mas precisamos sim desenvolver técnicas aonde cada dia mais essa cidade pelo menos tenha o respeito e a responsabilidade com os cidadãos que aqui vivem. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Requerimento. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando a instalação da carreta Covid e, consequentemente, a alteração do itinerário dos ônibus e veículos pelo bairro da Vila Nova, requeiro com urgência, observadas as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, expedir ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cubatão para que determine aos setores competentes desta municipalidade a realização do nivelamento do leito carroçável da Rua 7 de Setembro entre a Avenida Martins Fontes e Nações Unidas, bem como na Rua 15 de Novembro entre a Rua São Luís e a Avenida Martins Fontes. Requer ainda que do deliberado seja dado ciência à Sociedade de Melhoramentos do Citado Bairro e à imprensa falada e escrita, Sala Dona Helena Melete Cunha, 20 de outubro de 2020, devidamente assinado por este vereador. Em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, é um requerimento simples, mas de muita urgência e necessidade. Com a carreta Covid, que teve a necessidade de ficar ali na Avenida Martins Fontes, inicialmente até questionei o local, mas depois da resposta dos técnicos da prefeitura de que ali seria logisticamente a melhor posição, em decorrência de casos de ter internação de alguém que esteja sendo atendido, era mais fácil se deslocar para o PS e também para o hospital, se foi alterado o itinerário dos ônibus e veículos para as ruas ali adjacentes. Então, 7 de setembro, em trecho da 7 de setembro e trecho da Rua 15 de Novembro também. E com isso,
teve um afundamento nessas ruas e está prejudicando ainda a questão das enchentes naqueles locais. Então é necessário providências urgentes para refazer o nivelamento, agora que a carreta Covid já saiu, graças a Deus, diminuindo os níveis, né, da transmissão do Covid, mas temos que continuar em alerta, mas também é necessário essa intervenção do poder público para a gente restabelecer o que estava antes. Então, por isso que eu apresento esse requerimento para aprovação de todos os nobres pares, é óbvio, solicitando a execução do mesmo posteriormente. Continua em discussão, em votação. Vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Acabou o tempo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcinho. Queria que consultasse o plenário para que pudéssemos ir direto para a ordem do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Marcinho. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 683/2020, projeto de lei 66/2020, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da proposta examinada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. É de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro à 4ª Companhia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 21º BPMI, com a sede nesta comarca de Cubatão, e da outras providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar o parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 10 a 12 encontra-se com o parecer da doutra assessoria da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. Os autos do processo em referência vieram instruído com a PL 66 de 2020, folhas 2 e 3, a declaração de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e os despachos pertinentes, as folhas 4 e 5, a mensagem explicativa da folha 6 e 7 e o ofício de encaminhamento da folha 8. A propositura consiste em autorizar o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à 4ª Companhia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 21ª BPMI, com a sede neste município de Cubatão, na importância até R$ 70 mil em 2 parcelas de valores diferentes, no termos do convênio, a DDP, número 8/19, de 27 de fevereiro de 2019, e autorizado através da Lei Municipal de número 3.940, de 25 de setembro de 2018. No que concerne à competência federativa do município, vislumbra-se pela consciência da propositura com disposto no artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal, 88, no mesmo sentido, a adequação ao disposto do artigo 6, inciso X, e no artigo 18, inciso 1 ao 5º, ambos na Lei Orgânica do Município de Cubatão, já que pertinente à iniciativa da proposição em tela, analisando-se à vista do que dispõe o artigo 61, por simetria constitucional, que estabelece a iniciativa privativa para a devagação do processo legislativo, fixando as disciplinas próprias do Presidente da República, dentre as quais colhe-se a organização administrativa, bem como disposto no artigo 24, no artigo 47, inciso 2º, e na Constituição do Estado de São Paulo, e o artigo 50, inciso 9 e o 5º de Cubatão, na mesma direção, é de ponderar que se encontra-se consoante com a proposto de origem do Executivo. Por fim, em que diz respeito ao aspecto material da propositura, não se vislumbra dispositivo das diretrizes constitucionais e legais de reagência,
Cita-se a propositura do artigo 62. O artigo 62, os municípios só contribuirão para o custeio de despesa de competência de outros entes da federação, se houver autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, convênio, acordo, ajuste ou conforme sua legislação, quando ao primeiro dos requisitos a declaração constante dos autos sobre a viabilidade e a observação do requisitos imposto, já o segundo, indo embora, não tenha sido anexado ao presente processo, encontra-se no anexo da Lei Municipal de número 3.940, de 25 de setembro de 2018, com a disposição de vigência durante o prazo de 3 anos, por fim, em que se pese se tratar de ano em que serão realizadas as eleições locais, estenda-se que, por se tratar de programa em que vem sendo executado desde o exercício anterior, como bem demonstra a Lei Municipal de número 4.607, de 27 de dezembro de 2019, encontra-se afastada a vedação constante do artigo 73 da Lei Federal, número 9.504 de 97, ou seja, não há óbvio quando a tal aspecto sobre a mera aprovação da presente propositura. Assim, diante do exposto pela douta assessoria jurídica da Casa, nos aspectos que cabem a estas comissões, a análise, o técnico, jurídico e legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra a óbvio ou a normal tramitação da matéria, quando ao mérito cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. E esse nosso parecer, Sala das Comissões, 11 de setembro de 2020, Comissão de Justiça e Redação, Rafael de Souza Vilar, presidente e relator, Joemerson Alves de Souza, vice-presidente, César da Silva Nascimento, membro, Comissão de Finanças e Orçamento, Ivan Edelbrando da Silva, presidente, Jair Ferreira Lucas, vice-presidente, e Laelso Batista Santos, membro. Em discussão, o parecer, já lembrando, senhores vereadores, que está aberta a votação. Em votação, registre os seus votos, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras, desde já antecipo o meu voto favorável, mas venho aqui para poder falar um pouquinho sobre a saúde de nossa cidade, até porque nós estamos passando dentro de um processo de pandemia, onde o próprio hospital de nossa cidade, aos poucos, está se adequando no tratamento do Covid-19 e na retomada nos tratamentos das especialidades onde estavam paradas. E hoje nós estivemos fazendo uma visita em loco, dentro do hospital, onde nós temos aí um grupo de pacientes que há 3 meses estão aguardando o procedimento de revascularização. E aí vem a nossa fala, reforçar junto à secretária de saúde, da RS4, para que esses pacientes que se encontram há 3 meses dentro do hospital, o processo possa ser acelerado para que esse procedimento de revascularização possa acontecer o quanto antes. Porque tenta imaginar, vereador Ivan, uma pessoa ficar 3 meses, 4 meses dentro do hospital, aguardando o procedimento de revascularização, e o sistema CROSS, ao qual toda essa demanda de revascularização é gerida pela cidade de Santos. É uma luta deste vereador para que toda a gestão deste recurso do sistema CROSS, que é feito para alta complexidade, ela venha a ser feita pelo município de Cubatão. E hoje quem faz gestão por essa regulação é a cidade de Santos, ou seja, ela vai encaminhar o paciente quando ela bem querer. Enquanto ela estiver atendendo os pacientes dele da cidade de Santos, a cidade de Cubatão vai ficar jogada ao escanteio. Como também nós solicitamos, já antes da nossa última audiência pública de saúde, nós solicitamos que a Fundação São Francisco Xavier encaminhasse para nós
a listagem dos pacientes que estavam aguardando para a revascularização e também uma prestação de contas das emendas ao qual eu, o vereador Rodrigo Alemão, eu não sei se foi o vereador Wilson Pio, encaminhamos para os procedimentos de cateterismo. Existe uma fila aguardando para o cateterismo. Lembrando que ainda existe recurso. E nós não podemos aceitar que dentro do hospital ou em suas casas, pessoas estão aguardando para o procedimento de cateterismo e angioplastia, se existe um recurso para tal procedimento. Então, reforço aqui para a secretária de saúde, novamente, como foi dito naquela audiência pública, para que ela possa fazer com que essas pessoas que estão aguardando para o procedimento, ela possa vir a realizar e não possa mudar a sua casa para dentro do hospital. No momento é só, senhor presidente. Continua em votação. Peço que os vereadores resistam seu voto. Vereador Massinho. Está, portanto, aprovado o parecer. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Aguinaldo Araújo. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo, do artigo 1º ao 8º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Aguinaldo Araújo. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Fica o município de... Artigo 1º ao 8º. Em discussão, já lembrando aos senhores vereadores que está aberta a votação. Em votação, solicito que registre o voto. Jair Ferreira Lucas, registra o voto. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Aguinaldo Araújo. A ausência do vereador Lalá por motivo de força maior. Ausência justificada, vereador. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciar em segunda discussão e redação final o processo número 683/2020, projeto de lei número 66/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro à 4ª Companhia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 20ª BPMI, com sede nesta comarca de Cubatão, e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo o número legal em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rodrigo Alemão. Para justificar as ausências do vereador Queixão, Anderson Veterinário, Rafael Tucla, Kleber do Cavaco, Lalá, Toninho Vieira,
Anderson Veterinário também, por motivos particulares. Ausências justificadas, vereador. Convido o vereador Aguinaldo Alves Araújo a assumir a vice-presidência, vereador Wilson Pio a primeira secretaria e vereador Marcinho a segunda secretaria. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 683/2020, projeto de lei 66/2020, autoria prefeito municipal. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcinho. Gostaria de justificar por questões particulares do vereador César. Ausência justificada. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Autorizo o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro à Guarda Companhia Policial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 21ª BPMI, com sede nesta comarca de Cubatão e da outras providências. Em discussão, em votação. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcinho, já lembrando os senhores vereadores que está aberta a votação. Senhor presidente, nobres pares, senhores e senhoras, já antecipo o meu voto favorável. Gostaria de continuar a fala referente à saúde de nossa cidade. Nós estamos no Outubro Rosa, onde nós clamamos pela nossa secretária de saúde para que as ações de prevenção ao câncer da mama possam chegar nos 4 cantos de nossa cidade. Sabemos que todo ano a carreta da mama, ela vem para fazer todo um trabalho de orientação e prevenção, e nós temos observado que a cidade de Cubatão ela não foi contemplada este ano, e também solicitamos a nossa secretária, em parceria com a Fundação São Francisco Xavier, pudesse ofertar mais exames para que as mulheres pudessem estar fazendo todo o acompanhamento, seja ultrassom da mama, seja mamografia e outros exames. Nós estamos passando por um momento onde todos focam a pandemia, mas não podemos esquecer que os demais problemas de saúde se encontram instalados na cidade de Cubatão. Também gostaria de reforçar para que também possa acontecer uma conversa, um diálogo entre Secretaria de Saúde, Fundação São Francisco Xavier, regulação de vagas, para que os pacientes, os munícipes de nossa cidade, eles possam retornar aos procedimentos, os atendimentos de ambulatório, que muitas pessoas estão tendo dificuldade para retornar nos tratamentos. Hoje nós tivemos um momento com a direção do hospital para discutir, porque muitas pessoas estão vindo para remarcar retorno médico e não estão conseguindo. E, ao mesmo tempo, a regularização de vaga diz que essas marcações não foi liberada ainda pelo hospital. Então, eu entendo que precisa de uma boa conversa, um diálogo entre Secretaria de Saúde, regulação de vagas, também a própria Fundação São Francisco Xavier, para que os nossos pacientes, os nossos munícipes não sejam prejudicados. Repito novamente, precisamos ofertar mais exames e que essas marcações de exames sejam feitas no balcão do hospital, não nas unidades básicas de saúde. Porque a maior dificuldade está lá na unidade básica de saúde, o paciente, ele aguarda o telefonema e fica meses aguardando e não tem o retorno. E quando é marcado no balcão do hospital, automaticamente o médico já está lá para fazer o atendimento necessário. No momento é só, senhor presidente. Continua em votação. Solicito que os vereadores registrem seu voto. Vereador Ivan Delbrando, vereador Marcinho. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Votada a pauta do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Terminou agora, aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, a 13ª sessão ordinária e a 24ª sessão extraordinária. Apenas um projeto de lei foi analisado, discutido e votado pelos vereadores nesta sessão ordinária. Nós estaremos de volta ao vivo na próxima terça-feira
quando aqui mesmo deste plenário estaremos transmitindo para vocês mais uma sessão ordinária. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão. Abraço a todos, muito obrigado pelo seu carinho e até o nosso próximo encontro.